Bom, vamos então para a nossa aula. A aula de hoje é uma aula importantíssima, dando continuidade à nossa primeira aula de expressões algébricas, como a gente falou, abrindo um novo ciclo, né? A gente hoje vai falar também da multiplicação e da divisão de polinômios, que a gente começou na última aula, mas hoje a gente vai falar também de produtos notáveis, que é um assunto muito útil, muito importante para todas as questões ou para todos os assuntos que envolvem expressões algébricas. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos lá. Produtos notáveis aí. Ó. É a nossa principal aula, né, de hoje, dentro dessa aula de expressões algébricas. E aí, a gente começa assim, ó. O que é, para que serve e como utilizar produto notável? Se você observar, eu coloquei um primeiro produto notável aí que é muito conhecido, e aí você precisa, inclusive, saber identificar o nome. Esse produto notável que eu destaco bem aqui, ó, esse produto notável aqui, é chamado de quadrado da soma de dois números, né? Que a gente chama simplesmente de quadrado da soma. Mas são dois números, olha. Você tem aqui a soma, tá vendo aqui a adição, dois números representados pelas letras A e B, elevado ao quadrado. Então, eu tenho um quadrado de quê? De tudo que está dentro de parênteses. E o que é que eu tenho dentro de parênteses? Então, olha, eu tenho um quadrado de algo que está dentro de parênteses. Dentro de parênteses, eu tenho a soma de dois números que são representados aí pela letra A e B. Então, para a gente entender por que chama de produto, né? O que é? Por que o produto notável é um produto? Porque toda potência é uma multiplicação, onde eu tenho que a base, que no caso aqui é A mais B, ela vai ser multiplicada por ela mesma duas vezes. E é o que vem logo aqui na sequência. Ó. Eu tenho A mais B multiplicado por A mais B. Certo? Então, aqui, ó, A mais B multiplicado por A mais B. A mais B multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Duas. Uma, duas. E se você observar essas setinhas aqui, são exatamente a propriedade distributiva da multiplicação. Que eu vou multiplicar todos os termos aí. No caso, são quatro. O A e o B da primeira parcela, o A e o B da segunda parcela. Então, se eu fizer A multiplicado por A, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, a gente já viu isso bastante tempo, A ao quadrado, está aqui embaixo. Se eu multiplicar A vezes B, eu vou ter aqui, ó, A vezes B. Como são dois números ou duas letras que eu não conheço, não tem como efetuar a multiplicação e achar um resultado único, esse resultado único, esse produto é representado pela multiplicação mesmo, A vezes B. E aí agora eu vou multipliquei o A por todos os elementos, no caso aqui pelos dois. Vamos agora multiplicar o B também por todos eles. B vezes A, que também dá A vezes B, que é a mesma coisa, né? Só mudou a ordem aqui dos elementos, propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera o resultado, não altera o produto, então B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, e a gente escreve A vezes B para você já perceber que são dois termos o que aqui, que a gente aprendeu na aula passada. Dois termos semelhantes. Lembre-se que aqui eu tenho 1 vezes AB e aqui eu tenho 1 vezes AB. São dois monômios semelhantes, dois termos semelhantes. E para finalizar, B vezes B, aqui em cima, B vezes B, vai ser o quê? B ao quadrado que está aqui. Se a gente somar esses dois termos semelhantes, e a gente pode somar, eu tenho 1AB daqui mais 1AB daqui, eu tenho 2AB aqui embaixo. Então é só repetir, ó, A ao quadrado, aqui a soma vai dar 2AB mais B ao quadrado. Resultado, gente, quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos quaisquer, eu vou ter sempre essa estrutura aqui em três termos, que é o quê? O quadrado do primeiro termo, que no caso o primeiro termo é o A, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é o B, tá? Então, doravante, você precisa entender que o produto notável, que aparece aqui na forma de expressão algébrica, que é uma potência, é uma multiplicação, por isso que é produto. Agora, e por que notável? E aí, quando eu respondo por que notável, eu automaticamente respondo para que serve o produto notável.
É um produto, é uma multiplicação notável. Notável é algo que nos chama a atenção, que aparece com grande recorrência, ou seja, que vai aparecer muitas vezes na sua vida. Em várias situações da matemática e até fora da matemática, você vai precisar lembrar dessa multiplicação que terá sempre esse mesmo resultado. Sempre que você encontrar o quadrado da soma de dois termos, você vai ter a equivalência de que isso é igual a quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso vai servir para que você possa abreviar, simplificar, ter resultados mais rápidos e de uma vez só. Basta que para isso você memorize. Então, como utilizar o produto notável? Memorizando a estrutura, tá? Então, aqui eu vou colocar nessa tela que eu já passei, os produtos notáveis que são mais recorrentes. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos, que a gente acabou de ver, multiplicando. Por que vai dar isso aqui? Então, você não vai multiplicar toda vez. Você vai sempre apenas memorizar que isso é equivalente a isso. Que o lado esquerdo aqui, olha, da nossa igualdade é igual ao lado direito. E vice-versa. Então, você também precisa memorizar que se apresentar essa estrutura aqui para você, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, você vai ter que saber, você vai ter que transformar nessa estrutura aqui de volta. Ó. Então, ele pode te dar esse lado esquerdo e você vai ter que desenvolver o lado direito, ou o contrário, ele vai te dar o lado direito, ou seja, um trinômio aqui, ó, de três termos, né? E você vai transformar nessa igualdade aqui, o quadrado da soma. Agora, perceba que eu separei aqui nessa tela exatamente 5 produtos notáveis, né? Então, esse daqui seria o primeiro, que é o quadrado da soma. O segundo, gente, se você observar, é praticamente igual ao primeiro. O que muda aqui é o sinal. Então, aqui eu não tenho um quadrado da soma, eu tenho um quadrado de quê? Que operação matemática é essa daqui? É uma subtração. Então, a gente chama isso aqui de diferença. A subtração é a diferença entre números. Então, eu tenho um quadrado da diferença. O quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, perceba que o que muda é o sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Por que que aqui é mais? Porque no meio aqui é mais. Por que aqui é menos? Porque no meio aqui é menos. Então, o quadrado da soma, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Quadrado da diferença, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Beleza? Então, esses são os dois primeiros produtos notáveis que são praticamente iguais. Só muda o sinal do meio. Então, terceiro produto notável, gente. Terceiro produto notável aqui, ó. Então, aqui em cima, deixa eu só escrever pequenininho, né? Quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Para não confundir com o quadrado da soma. E embaixo, o que é que eu tenho aqui? Que estrutura é essa? E, por favor, tá? Aquilo que eu falei lá no primeiro produto notável. Ele pode dar o quadrado da diferença e você ter que achar isso aqui na resolução da questão, ou ele pode fazer o contrário. Ele te dá essa estrutura de três termos e você transformar no quadrado da diferença. Isso serve para todos os produtos notáveis, ou seja, você tem que saber a equivalência dos dois lados da equação. Agora aqui, nós temos o produto da soma, ó, eu estou multiplicando, olha a multiplicação bem aqui, esse pontinho aqui é uma multiplicação. Eu tenho o quê? A multiplicação é o produto. O produto de quem? Da soma por quem? Pela diferença. Eu estou multiplicando a soma de dois números pela diferença dos mesmos dois números. Tem que ter esse cuidado. Isso vai ser sempre igual a quê? O que é que eu tenho aqui, olha? Eu tenho a diferença, tá vendo aqui o menos, ó? Tenho a diferença entre dois quadrados. Então, isso aqui é o produto notável conhecido como diferença de quadrados. Cuidado para não confundir com o quadrado, e você vai pegar a diferença elevada a 2. O quadrado da diferença. Aqui eu tenho o contrário. Eu tenho a diferença entre dois quadrados. Então, o nosso terceiro produto notável que você precisa memorizar, nós temos a diferença entre dois quadrados. Geralmente você vai encontrar a diferença de quadrados, né? Que é a mesma coisa, de maneira mais simplificada. Mas você precisa lembrar o quê? Que a diferença entre dois quadrados vai ser sempre igual a produto da soma pela diferença. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Posso continuar aqui com os outros dois?
Professor, o quadrado, diferença entre dois termos, pode aparecer o mais e o menos em uma só expressão? E elevado ao quadrado? Eu não entendi. Tipo assim, Você está nessa falando desse terceira, terceiro produto notável aqui, certo? certo? Aí a sua dúvida é se pode aparecer o quê? O mais e o menos elevado ao quadrado, pode aparecer assim? Você fala aqui, ó, aqui é elevado ao quadrado e aqui é elevado ao quadrado. Não, elevado ao quadrado só um termo e botar mais e menos. Pode não, né? Por exemplo, só o a mais b ao quadrado vezes a menos b. Não, é tipo assim, ó. A mais ou menos B aí elevado ao quadrado. Pode ser assim, tipo, de uma forma mais simplificada ou não pode? A. Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado sempre vai ser isso aqui. Agora, se aqui for mais, em vez de ser a diferença de dois quadrados, a soma de dois quadrados. Sim, sim, isso. Então, a soma de dois quadrados não é um produto notável. A gente até consegue determinar essa expressão que é, e eu vou colocar isso aqui um pouco mais na frente. Mas isso não é um produto notável. Só a diferença entre dois quadrados que vai dar um produto notável sempre. Porque um produto notável, como o nome já fala, produto é uma multiplicação. A soma não vai ser sempre uma multiplicação. Existe sim uma forma de a gente achar a equivalência, mas não se encaixa como um produto notável. Ok, obrigado. Beleza? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário aí? Não. Então tá. São 7 produtos notáveis que a gente vai apresentar nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro slide aqui, eu coloquei esses 5 primeiros, que são os mais recorrentes, os mais importantes, e eu separei dois para um segundo slide que daqui a pouco a gente vai fazer. Mas esses dois últimos aqui, o 4 e o 5, eu cometi um pequeno erro aqui na hora que deu print. Isso aqui não é mais, isso aqui é menos. O que é que eu tenho aqui? Em vez de ter o quadrado, aqui não é o quadrado da soma no primeiro, agora aqui no 4 não é quadrado. Que número é esse? É 3. Quando é 3, como é que a gente chama? Cubo. Então aqui no 4 eu tenho o cubo da soma de dois termos, obviamente, tá? E aqui embaixo é o cubo da diferença. Cubo da diferença, tá? Então, isso aqui é um menos, tá? O cubo da soma vai ser o quê? Vai ser A ao cubo. A é o primeiro termo aqui. Você pode dizer que é o primeiro termo ao cubo, o cubo do primeiro, mais 3 vezes A ao quadrado vezes B. Tudo isso aqui está multiplicando. 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Ou seja, é tudo mais, porque eu tenho aqui mais. Agora, quando é o cubo da diferença, assim como quando é o quadrado da diferença, nem todo mundo fica negativo. Perceba que lá no segundo produto notável, apenas o menos 2AB é negativo. O mais aqui, ó, não tem nada a ver com o sinal negativo aqui do meio. A mesma coisa aqui no cubo da diferença. Nem todo mundo é negativo. Ó. Eu tenho o primeiro termo que é positivo, eu tenho aqui o terceiro termo que é positivo, mas são iguais. Ó, A ao cubo, 3A ao quadrado B, 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado aqui, embaixo a mesma coisa, B ao cubo, B ao cubo. Se você perceber, só vão mudar o sinal de dois termos, do segundo e do quarto. Então, isso aqui você precisa escrever várias vezes, assim como tabuada. Se necessário, você vai pegar uma folha, escrever uma folha de cartolina, uma folha de ofício, um tamanho bem grande, colar na porta do seu quarto, na porta do seu guarda-roupa, para memorizar. Mas eu queria passar umas dicas aqui para você não confundir, de repente, no momento da resolução da questão, algumas coisas são importantes que você observe aqui nessa memorização. Primeiro, o expoente aqui é 2. Quantos termos nós temos? 3. Tanto na soma como na diferença. Quando o expoente é 3, independente de ser soma ou diferença, nós temos o quê? 4 termos. Então, uma observação importante. A quantidade de termos é exatamente o expoente do produto notável mais um. Então, se eu tenho o expoente 2, no quadrado da soma eu tenho 2 mais um, eu vou ter 3 termos. Quando o expoente é 3, 3 mais um, eu vou ter 4 termos. Então, produto notável para você não errar. A quantidade de termos tem a ver com o expoente. Se é o quadrado da soma, são 3 termos. Se é o cubo
Vão ser 4 termos. A outra coisa, tanto a soma como a diferença têm os mesmos termos, o mesmo coeficiente, a mesma parte literal, tudo igual, só muda o sinal. Tá, mas quais são os sinais que mudam, se não são todos? Mudam os sinais dos termos pares. Presta muito atenção aqui, olha para a tela para você entender o que eu estou falando. Ó. Primeiro termo é a ao quadrado, ele está positivo. Primeiro vem de 1. 1 é ímpar, então ele não fica negativo. Já o segundo termo, não é porque aqui é 2 na frente, não, não é o coeficiente, gente. Eu tenho primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. O termo de ordem par, ele fica negativo. Então, lá no cubo da soma e o cubo da diferença, vão ter 4 termos. Na diferença, você vai mudar o sinal de quais termos? Dos termos pares. No caso, o segundo termo, que é menos 3a ao quadrado b, e o quarto termo, que é menos b ao cubo. Beleza? Então, isso para a gente começar. Tá bom? Eu vou dar uma pausa para que você possa copiar isso aí, porque é importante, que já é um exercício de memorização. Dando continuidade aqui, vamos agora então exercitar um pouquinho esses produtos notáveis aqui de maneira bem simples, né? Vou colocar uns exemplos aqui num quadro em branco e depois a gente vai exercitar mesmo aqui, ó, tá? Mas antes de fazer aquilo ali, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: imagina que você se depara aqui com a seguinte situação. Você tem aqui para desenvolver o seguinte: 2x mais 3y ao quadrado. Eu tenho o quadrado da soma, perceba aqui a soma de dois termos. Aqui não é A e B. O A e B ele representava apenas que eram dois números. Quem são os dois números aqui agora? O 2x, que é o primeiro termo, e o segundo, que é o 3y. Então, é como se fosse A mais B. E aí você lembra, né? Porque a gente, quando memoriza com A mais B, A ao quadrado da soma de A mais B é quem? A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. É esse exercício de memorização que você tem que fazer. Só que na hora que você fizer isso, você vai substituir o A por quem? Quem está no lugar do A aqui? 2x. Quem é que está no lugar do B? O 3y. Então, A ao quadrado é 2x, que está no lugar de A, ao quadrado, mais 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 2x, vezes B, no caso B quem é? 3y, mais B ao quadrado. O B é 3y, então 3y ao quadrado. Ok. Agora você vai só desenvolver esse restante aqui agora. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. E x ao quadrado. X ao quadrado. Mais 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá o quê? 12. E x vezes y. X vezes y. xy. Para finalizar, mais 3 ao quadrado dá 9. E o y ao quadrado, você vai simplesmente repetir aqui, y ao quadrado. Então, o quadrado da soma de 2x com 3y, ou seja, 2x mais 3y elevado ao quadrado, vai ser igual a quem no final das contas? Vai ser igual a 4x ao quadrado, mais 12xy, mais 9y ao quadrado. É isso aqui que você precisa aprender a fazer, essa transformação. Agora, e se isso aqui fosse, vamos colocar aqui assim, 5x menos y ao quadrado? Eu teria o quadrado da soma aqui? Não. Nós temos aqui o quadrado da diferença. E aí você tem que lembrar que o quadrado da diferença é a mesma coisa do quadrado da soma. Só muda o sinal do termo par. Então, é A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Você vai precisar lembrar disso aqui, ó. Você tem que lembrar exatamente aqui, ó, a diferença, o mais e o menos, tá? Então, nós vamos aqui. A ao quadrado. Quem é o A aqui para a gente? Fazendo o mesmo exercício que a gente fez em cima. Quem está no lugar do A é o 5x. E quem é que está no lugar do B?
o y. Então, a ao quadrado seria 5x ao quadrado, menos 2 vezes 5x vezes y, que é a vezes b, né? Mais o b ao quadrado, que no caso aqui é y. E aí, mais uma vez, a gente só finaliza aqui com a nossa continha, né? Igual a quem? 5 ao quadrado, que dá 25, x elevado ao quadrado, 25x elevado ao quadrado, menos 2 vezes 5 aqui, ó, dá 10, x vezes y, mais y ao quadrado. E aqui nós temos a nossa resposta final, a nossa solução final, a nossa equivalência. Ok? Querem anotar? Anotem aí para a gente ir evoluindo. Bom, vamos fazer assim. Nós vamos agora ver aqui mais um exemplozinho de um produto notável. Deixa eu separar aqui. E vamos colocar assim. Se aparecer isso aqui, ó, n mais 3 ao quadrado. Qual é a primeira coisa que você precisa? É reconhecer que isso aqui é um dos produtos notáveis. Né? Nós vimos 5 até agora. Um deles. Qual deles? Olha, eu tenho uma soma aqui, entre parênteses, está elevado a 2. Então, o que eu tenho aqui é o quadrado da soma. Reconhecer isso. E aí você vai, para conseguir desenvolver isso aqui é igual a quê? Essa é a pergunta, né? Isso aqui é igual a quê? Para conseguir desenvolver isso aqui, você achar o outro lado da equação, você vai precisar lembrar, e é por isso que você precisa escrever várias vezes, colocar numa folha, como eu disse, ou de cartolina ou de ofício, num tamanho bem legível, bem grande, de repente com hidrocor, com um pincel bem grande, na porta do teu guarda-roupa, na porta do teu quarto, para que você tenha esses 7 produtos notáveis e você memorize como se memoriza uma tabuada. Então, você vai se reportar ao seguinte produto notável. Se é o quadrado da soma de dois termos, então eu tenho que lembrar disso aqui, ó, que é assim que a gente apresenta, né? A forma padrão. O quadrado da soma é igual a quê? Você tem que lembrar que isso aqui é A ao quadrado mais 2A vezes B mais B ao quadrado. Você não vai escrever isso aqui toda vez. Você vai escrever isso aqui até na hora que você memorizar. Depois que você memorizar, você vai visualizar isso aqui na tua mente, sem precisar escrever. Você vai estar sempre com essa lembrança na tua mente, essa imagem na tua mente. E aí você vai aplicar aqui, olha, o produto notável que foi apresentado para você no problema, na questão, na prova que você estiver fazendo. Você só tem que lembrar, olha, que o N está no lugar do A e que o 3 está no lugar do B. Mas você tem a mesma coisa. Então, se você tem a mesma coisa, se é o N no lugar do A, em vez de ser A ao quadrado, você vai escrever o que aqui? N ao quadrado mais 2 vezes A, não, 2 vezes N. 2 vezes N vezes quem? Quem é que está no lugar do B? O 3. Aí você vai colocar o 3. Mas, como o B está no lugar do 3, aqui você vai colocar, o 3 está no lugar do B, aliás, você vai colocar o 3 aqui de novo. 3 ao quadrado. Pronto. Você fez uma substituição, apenas isso. Só que agora você vai colocar a resposta final na sua forma definitiva. Então, quer dizer que n mais 3 ao quadrado é igual a quem? É equivalente a quem? A n ao quadrado. Que n ao quadrado não tem o que fazer, é só repetir. Mas aqui você está multiplicando. Ó. Tem dois números. Dá para multiplicar 2 vezes 3? Dá. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. 6 vezes n. Está aqui o n, ó. 6 vezes n. Mas, quanto é 3 ao quadrado? Potência, né? É 3 vezes 3. 9. E aí, acabou. Você conseguiu atingir o objetivo, que é achar a equivalência, a igualdade. O quadrado de n mais 3 é equivalente, é igual a quem? A n ao quadrado mais 6n mais 9. Ponto. É isso aqui que você precisa fazer. Essa transformação em todos os produtos notáveis. Isso vai ficar claro, vai ficar tranquilo à medida que você for exercitando e for memorizando e for fixando em sua mente. Ok? Vamos então resolver aqui a nossa multiplicação, né? Eu tenho uma multiplicação aqui de dois termos. A primeira pergunta é: isso é um produto notável? Não. Por que que não é um produto notável?
Porque aqui eu tenho 2x, isso é uma pegadinha para você ter atenção e entender realmente a diferença de quando que vai ser um produto notável. 2x aqui, ó, 2x aqui e 2x aqui. Mais e mais. Só que aqui é diferente, ó. Aqui é 3 e aqui é 5. Isso aqui seria um produto notável se fosse 2x mais 3 vezes 2x mais 3, ou 2x mais 5 vezes 2x mais 5. Isso aqui é um produto, é uma multiplicação de polinômios, mas não é um produto notável. Não se encaixa em um daqueles 5 modelos que a gente viu até agora. É isso o primeiro passo. Identificar se é um produto notável e, a partir daí, desenvolver. E como é que eu resolvo isso aqui? Multiplicando propriedade distributiva. 2x vezes 2x. Depois, 2x vezes 5. Beleza, acabou. Agora vai multiplicar quem? 3 vezes 2x e depois 3 vezes 5. Vamos desenvolver? Vamos junto. 2x vezes 2x, 2 vezes 2 dá 4, x vezes x dá x ao quadrado. E 2x vezes 5 vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 o quê? 10x. Beleza, acabou a primeira parte, a primeira seta do chuveirinho. Segunda, agora multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6x. E 3 vezes 5, que é igual a 15. Acabou. Dá para fazer o que aqui agora? Somar esses dois termos semelhantes. Foi aquilo que a gente viu na aula passada sobre monômios semelhantes. Repete aqui o 4x ao quadrado. 10 mais 6 vai dar 16x mais 15. Ok? Perceba que isso aqui também dá um trinômio, tá? É um resultado de uma expressão algébrica. Porém, não é um produto notável, tá bom? Assim como os outros dois não vão ser, tá? Os outros dois aqui também não vão ser. Por quê? Porque também não são iguais. O primeiro termo é igual, que é aí que está pegadinha, né? 4a ao quadrado b, 4a ao quadrado b. E aqui eu teria mais e aqui eu teria menos, que seria o produto da soma pela diferença. Porque aqui eu não tenho mais e mais ou menos e menos, né? Ele seria o produto da soma pela diferença. Por que que não é? Porque eu não tenho termos iguais aqui. Aqui é 3 e aqui é 9. Então, não é um produto notável. Não é um produto notável. É uma multiplicação normal, igual a gente fez na primeira linha. Então, você vai multiplicar aqui todo mundo. 4a ao quadrado b, opa, 4a ao quadrado b vezes a ao quadrado b, 4 ao quadrado b vezes 9, fazendo jogo de sinal, 3 vezes 4a ao quadrado b e 3 vezes aqui, ó, menos 9. Beleza? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? 4 vezes 4 dá 16. A ao quadrado vezes A ao quadrado dá A elevado a 4. E B vezes B dá B ao quadrado. Agora, isso aí multiplicado por 9, né? Tem um detalhe do sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Vai ficar mais com menos dá menos. Jogo de sinal que a gente já viu também nas aulas anteriores. 4 vezes 9, 36. 36 o quê? A ao quadrado B. E agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 4, 12, positivo, né? Porque 3 é positivo e 4 também é. 12a ao quadrado b. E para finalizar, mais 3 vezes menos 9. Mais com menos dá menos. 3 vezes 9, 27. A única coisa que a gente pode fazer aqui, olha, é somar esses dois termos semelhantes. Como é que vai ficar a resposta definitiva? 16a à quarta b ao quadrado. Cuidado aqui, ó. Menos 36 mais 12, né? Nós temos sinais diferentes. Coloca o sinal do maior e subtrai. O maior é 36 negativo. 36 menos 12, 24. A ao quadrado b menos 27. Essa é a resposta em definitivo. Ok? E para a gente finalizar, fazer o terceiro aqui, multiplicar aqui a terceira linha, e aí a gente vai achar o resultado aqui também, que poderia ser o produto da soma pela diferença, mas não é, porque eu não tenho termos iguais. Tem que ser A mais B vezes A menos B. Aqui eu tenho A mais B vezes A menos C, tá certo? Então não é um produto notável, mas é um produto, é uma multiplicação. Vamos multiplicar. 5x ao cubo vezes x, 25x ao cubo, né? Que é aqui a distributiva de novo. Ó. Deixa eu só... Ó, vai multiplicar todos os termos. Ó. Chuveirinho. Multiplicar aqui. Ó. E depois o 13. Ok? Depois o 13. Vamos lá.
5 vezes 5, 25. X ao cubo vezes x ao cubo, x à sexta. Repete a base e subtrai os expoentes. Perceba que a gente vai usando tudo que a gente já aprendeu até agora. Jogo de sinal, mais com menos dá menos. 5 vezes 11 vai dar 55x ao cubo. E aí passa para o 13. 13 vezes 5, 65x ao cubo. E 11 vezes 13, né? Que vai dar 143 negativo. Qual é a resposta final aqui embaixo? Repete o 25x à sexta. E aqui opera com os termos semelhantes. Vai dar 10 positivo, né? 65 por 55 sobra 10 positivo. 10x ao cubo menos 143. Ok? Então, perceba que a gente desenvolveu aqui, ó, uma multiplicação de polinômios, né? São dois binômios. Mostrei isso para você identificar que nem sempre vai ser um produto notável. Quando for um produto notável, é mais rápido, desde que você memorize. Ok? Gente, vamos lá. Temos aqui agora, olhando para a tela, mais três produtos aí, mais três multiplicações de polinômios. No caso aqui são binômios. Mais, menos, o quadrado. Nós temos aqui produto notável? Sim. Vou sumir aqui da telinha para ficar só com a tela aí, você olhando só para a tela. Então, vem comigo aqui, ó. O que é que eu tenho aqui na minha primeira linha? Aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Quem são os dois termos? 3x é o primeiro e 1 é o segundo. Então, aquilo que eu falei, primeiro identificar, é um produto notável? Sim, é um produto notável. Aqui é como se eu tivesse, ó, o A. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui novamente. Aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o quem? O B. Ó, A mais B, quadrado da soma de dois termos. Aí você tem que lembrar que é quadrado do primeiro, ou seja, A ao quadrado. Quem é o A? É o 3x. Então, 3x ao quadrado mais 2 vezes A, no caso 3x, vezes B, ou seja, vezes 1, mais o B ao quadrado. Acabou, gente. Agora é só desenvolver. 3 ao quadrado dá 9. 9 o quê? X ao quadrado. Mais quem? 2 vezes 3 aqui dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 o quê? X. Mais, quanto é 1 ao quadrado? 1 elevado a qualquer expoente é 1. Tá aqui, ó. Essa é a resposta. Ou seja, 3x mais 1 elevado ao quadrado é equivalente, é igual a 9x ao quadrado mais 6x mais 1. Beleza? Vamos então para o segundo, para não perder tempo. Vamos lá. Quadrado do que agora aqui, ó? Da diferença. Só muda o sinal. Nós vamos ter a ao quadrado, lembrando que o a para a gente, olha, é tudo isso aqui. Tudo isso aqui, ó, 4x ao quadrado. Isso aqui é o nosso a. E o b é tudo isso aqui. Ou seja, 9y. 4a ao quadrado, ou melhor, a ao quadrado é 4x ao quadrado elevado ao quadrado. Cuidado. Menos 2 vezes a, 2 vezes 4x ao quadrado, vezes b, vezes 9y, mais b ao quadrado, mais 9y ao quadrado. É a mesma coisa, só que tem mais números, mais letras, mais expoente. Só que é a mesma coisa. Você só precisa identificar quem é o A e quem é o B. Aparecer aqui para você olhar para minha cara. É a mesma coisa. Você só tem que ter atenção e devagar no primeiro momento que você está aprendendo, para identificar quem é o A e quem é o B e colocar na fórmula do jeitinho substituindo. E aí você vai fazer agora o desenvolvimento, os cálculos, usando as regrinhas de potência, de jogo de sinal. Nada mudou, só aumentou o tamanho, mas é a mesma coisa. Então vamos terminar de desenvolver aqui. Olha só. Eu tenho o que aqui no primeiro termo? 4 ao quadrado vai dar o que aqui? Vai dar 16. Vai dar 16. X ao quadrado. Repete a base e multiplica os expoentes. Ó. 2 vezes 2 aqui, ó, vai dar 4. Então, x elevado a 4. Agora aqui eu tenho menos e o resto tudo é mais. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9. 8 vezes 9 vai dar 72. Aí agora pega a parte literal, x ao quadrado e y. Acabou. Mais
9 ao quadrado dá 81. 81y ao quadrado. E aí a gente finalizou aqui, ó. Essa é a resposta final. Ok? Então, 4x ao quadrado menos 9y elevado ao quadrado, no final das contas vai ser igual a quem? 16x à quarta menos 72x ao quadrado y mais 81y ao quadrado. E a última aqui, para você anotar, de novo, eu tenho o quadrado da diferença. Mesma coisa da linha 2 aqui, ó. Linha 3 vai ser o quê? A, que é tudo isso aqui, A ao quadrado, menos 2 vezes A, 2x ao cubo, vezes B, 3y ao quadrado, mais B ao quadrado, y ao quadrado elevado ao quadrado. E isso aqui, finalmente, vai ser igual, vai ser equivalente a 2 ao quadrado, 4, x elevado a quanto aqui? 3 vezes 2, né? Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Menos. Por que menos? Porque menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, sinal diferente fica negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 o quê? X ao cubo, y ao quadrado, que é a parte literal. Mais o último termo agora. 3 ao quadrado dá 9. Y elevado a quanto? 2 vezes 2. Y elevado a 4. E aqui finalizamos, ó, a nossa resposta. Perceba que aqui eu tenho produto notável, né? No slide anterior, nós não tínhamos produto notável. Nesse slide agora, nós temos produto notável. Então, você tem que exercitar para que sua mente possa fixar a diferença dos tipos de multiplicação. Tudo é multiplicação, produto é multiplicação. Só que é notável, tem aquele padrão, está dentro daqueles 5 modelos que você precisa memorizar e aplicar quando for necessário. É isso que você tem que fazer. Bom, para a gente praticamente finalizar nossa aula de produto notável por hoje, tá? Depois a gente vai só resolver questões. Eu apresento aqui mais 2 produtos notáveis, diferente daqueles 5 iniciais lá. Temos esses 2 aqui para fechar a tampa, tá? Eu vou sumir aqui da tela para a gente trabalhar aqui só com o slide. Olha para o slide e produto notável que são importantes, esses 2 aqui. Bom, vamos chamar aqui de 6, né? Opa. Chamar aqui de produto notável 6 e aqui o 7. O que é que eu tenho aqui? São bem parecidos, né, gente? Ó, x ao cubo, y ao cubo, x ao cubo, y ao cubo. O que muda aqui é o sinal. Por que que eu coloquei separado? Porque ele é muito parecido com os 2 últimos lá, né? Com o 4 e o 5. O cubo da soma e o cubo da diferença. Mas aqui nós temos a soma de cubos. Soma de cubos. Não confunda com o cubo da soma. Soma de cubos. Cubos está no plural, não é cubo no singular. Não é cubo da soma, e sim soma de cubos. Assim como aqui nós temos o quê? Diferença. Então, aqui eu tenho diferença de cubos. São 2 cubos. O cubo de x e o cubo de y. Um está somando, o outro está subtraindo. Cuidado com a pegadinha, é por isso que você precisa escrever isso aqui. Não adianta guardar o slide e você não escrever. Você tem que escrever e repetir várias vezes e exercitar com letras diferentes. Troca o X e o Y por A e B, por M e N, por P e Q, para você ficar exercitando e não esquecer. Memorizar igual se memoriza tabuada. Então, aqui, ó, X mais Y. A soma começa com a soma. Ó. Aqui é mais, aqui é mais. Veja que é o mesmo sinal. Tá? Então, x mais y vezes, isso aqui é uma multiplicação, ó, vezes o quê? X ao cubo menos xy mais y ao cubo. Opa, mais y ao quadrado. Tá errado aqui, tá? Ainda bem que estamos ao vivo aqui para corrigir. Isso aqui é 2, aqui também é 2, tá? Y ao quadrado. Então, qual é a pegadinha? Que o mais vira menos aqui no meio, tá? Quando é soma, aqui é menos, ó. Então tem que ter muito cuidado com isso aqui, com esse trocadilho, ó. Aqui é menos. E quando é menos, vira mais.
Então, são praticamente iguais, muito parecidos, mas tem que ter cuidado. Por isso que tem que memorizar. Soma de cubos. Fica a soma multiplicado pelo trinômio x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado e diferença de cubos. X menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Ok? Voltando aqui para olhar para você e dizer o seguinte, gente. Esses dois produtos notáveis, obviamente, que são os que os alunos, os candidatos, os concurseiros, mais têm dificuldade em lembrar e memorizar. Por isso que você tem que dar uma atenção especial. Não cai em todas as questões, é mais difícil aparecer. Quando aparece, geralmente, a galera erra. Por que erra? Porque negligencia, porque não exercita, porque não memoriza. Então, coloca os 7. Coloquei aqui os dois separados para chamar a atenção deles dois. Por isso, tá bom? Então, anota isso aí, não deixe isso passar em branco. Vamos lá, meu povo, vamos resolver aqui essa questãozinha usando exatamente o produto notável. Olha que legal. Produto notável para resolver essa questão. Ele fala que A mais B igual a 10 e que A vezes B igual a 20. Qual é o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado? Aí o Kaique perguntou, né? A ao quadrado mais B ao quadrado é um produto notável? Não, não é um produto notável, mas a gente pode chegar nesse valor aqui, sim. Seguinte, a gente vai fazer assim, ó, vai começar provocando aqui, ó. Vai começar provocando aqui assim, ó. A mais B igual a 10. E se eu elevar A mais B ao quadrado? Isso tem que ser igual a quem? A 10 também elevado ao quadrado, certo? Por quê? Se eu levei do lado esquerdo da equação aqui, sem equação, é igualdade, ó. Se é igualdade, o que eu fizer do lado de cá, do lado esquerdo da equação, eu tenho que fazer do lado direito. Então, eu peguei o A mais B, elevei tudo ao quadrado, ou seja, todo o primeiro membro elevei ao quadrado e todo o segundo membro também elevei ao quadrado. Só que quando eu faço isso, e por que que eu faço isso? Para poder, então, encontrar aqui, ó, um produto notável. Porque quando eu elevei ao quadrado, virou o que aqui? O quadrado da soma de dois termos. E aí você precisa lembrar a equivalência, a igualdade. Isso aqui é igual a quê? Você precisa lembrar que isso é igual a quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Obviamente, isso aqui vai ser igual a 100. 10 ao quadrado dá 100. Mas muito cuidado, tá? Ele quer saber só quem é A ao quadrado mais B ao quadrado. Não quer saber quem é A mais B ao quadrado, o quadrado da soma. Não. É a soma de quadrados, que não é um produto notável, como eu disse no início. Portanto, eu preciso me livrar disso aqui, ó. Esse termo aqui é um intruso. Eu vou jogar ele lá para o outro lado. Como é que a gente faz isso? Está somando, olha. Como é que passa para o outro lado, então? Subtraindo. Então, presta muita atenção. O que é que vai sobrar? Vai sobrar A ao quadrado mais B ao quadrado, que é exatamente o que ele quer. Só que isso é igual a quem? A 100, mas não a 100, menos 2 vezes A vezes B. Entenderam? Esse termo aqui, ó, do meio que estava intruso, foi lá para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai achar agora a nossa resposta. Quem é A ao quadrado mais B ao quadrado que ele quer? É 100 menos quem? A gente tem a resposta. 100 menos 2 vezes AB. Por quê? Porque AB, A vezes B, ele deu. Está aqui em cima, ó. Quem é A vezes B? É 20. Então, 2 vezes 20. Ou seja, isso vai ser igual a quem? 100 menos 40. 2 vezes 20 dá 40. Qual é a resposta final, meus amigos, meus queridos? 60. Portanto, o gabarito é letra D de delícia de questão. Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Mas tem que prestar atenção, tem que memorizar, tem que ter calma, e aí então você consegue chegar na resposta. Bom, a gente agora, como eu já tinha falado, vamos resolver as questões da página 11, ou melhor, da página 12 da nossa apostila, né? E a primeira questão da página 12, você que está com a apostila aí na mão, é essa número 7. Ele coloca essa situação aí, ó. O polinômio que dividido por x mais 5 tem por quociente x menos 2 e o resto 3 é quem? Então,
você precisa compreender o que ele está falando aí, tá? Ele quer saber quem é o polinômio dividendo, tá? Eu vou só, para que você compreenda, escrever isso aqui. É assim, ó. Nós temos aqui o polinômio dividendo. Ele é que é dividido por x mais 5. O quociente é x menos 2. E o resto é 3. Quem é isso aqui? Ele quer saber quem é esse dividendo aqui, ó. Essa é a pergunta dele. Para resolver essa questão, a gente, na verdade, vai usar aí multiplicação e soma de polinômios. Sabe por quê? Porque a gente já aprendeu que em toda divisão, o dividendo é igual a quem? Ao divisor, que no caso aqui é x mais 5, ó, vezes o quociente, que é x menos 2, mais o resto, que é 3. Logo, o nosso dividendo, a gente vai aqui, ó, multiplicar primeiro, né? Multiplicar aqui primeiro, ó, x vezes x, depois x vezes menos 2, depois x vezes 5 e depois isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x, né? Porque eu estou multiplicando x vezes menos 2, então dá menos 2x. Agora o 5 vai ficar 5 vezes x, menos 10, que é 5 vezes menos 2 dá menos 10, mais 3. E aí a gente vai achar a nossa alternativa agora quando a gente somar os termos semelhantes. X ao quadrado. Quanto é menos 2 mais 5? Mais 3x. E quanto é menos 10 mais 3? Menos 7. Então, essa daqui, ó, é a resposta da nossa questão. O gabarito, portanto, letra A. Questão número 7, letra A. Nossa próxima questão, ela está aí na página 12, é a questão número 15. Uma questão que foi da prova de sargento do Exército, né? A ESA, Escola de Sargento das Armas, lá do ano de 1986. Olha que questão antiga, né? Bem antiga. Do milênio passado, do século passado, né? A gente pode dizer. Mas é uma questão muito interessante, que tem a ver com um produto notável, e eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo aqui a resolução, tá? Ele dá o valor de x, dá o valor de y, que é o produto x vezes y. Gente, a gente precisa entender que o produto x vezes y vai ser, na prática, o produto de quem? O produto de 2, cadê? Aqui, escrever aqui. 2 mais raiz de 3 elevado a 89, esse é o valor de x, tá? Vezes o valor de y, que é 2, menos a raiz de 3 elevado a 89. Gente, muito legal essa questão. A gente vai fazer uma revisão de alguns assuntos que a gente passou por aqui, agora há pouco, das nossas aulas anteriores. Primeiro, a gente tem uma regrinha aqui de potenciação, que eu estou multiplicando aqui dois números ou duas bases com o mesmo expoente. Produto de potência de mesmo expoente, expoente igual. Qual é a regra geral na matemática? Tudo que é igual a gente repete. Então, na verdade, eu vou ter 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos a raiz de 3. Mas tudo isso aqui, eu estou multiplicando só as bases. Elevado tudo isso a um expoente só, que é quem? 89. Tá? É como se eu tivesse 2 elevado a 89 vezes 3 elevado a 89. Faz direto. 2 vezes 3, que dá 6, elevado a um expoente só, que é 89, o mesmo expoente. Beleza? Só que aqui é que é legal. Essa multiplicação aqui, alguém consegue enxergar o que é que eu tenho aqui nessa multiplicação? 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. Alguém consegue dizer o que é que nós temos aqui? Temos um Diferença. diferença de 2 quadrados, porque isso é um produto notável. Isso aí. Eu tenho o produto da soma pela diferença, que é igual à diferença de 2 quadrados. É o terceiro produto notável daquela lista que a gente apresentou para vocês. Por favor, você precisa enxergar isso, ó. A mais B. E aqui é de novo, ó. A menos B. Isso dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso, ou seja, isso dá A ao quadrado, 2 ao quadrado, menos B ao quadrado. Quem é B? B é o raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado.
É óbvio que, por favor, né? A parte de fora, o colchete, tudo elevado a 89. Isso aqui não mudou. Igual a quem, gente? Quanto é 2 ao quadrado? 4. Menos quem? Quanto é a raiz de 3 ao quadrado? A gente também já viu isso aqui. Viu em potenciação, viu em radiciação. Quando o expoente é igual ao índice do radical, você corta direto, ó. Ficou 3. Lembrando que tudo isso aqui, ó, está elevado a 89. Aí ficou fácil. Quanto é 4 menos 3? 1. E quanto é 1 elevado a 89? Qualquer, ou melhor, 1 elevado a qualquer expoente será sempre igual a 1. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra C. Ok? Perceba a importância de reconhecer um produto notável. Quando você estiver diante de um produto notável, você identificá-lo e saber aplicar. O que é? Para que serve? Como utilizar? É importante que você tenha isso em mente. Vamos lá, então. Nossa próxima questão, a questão número 11, aí na página 12, uma questão de valor numérico, né, que a gente viu também na terça-feira, já na nossa última aula, vimos aí cálculo de valor numérico. Para a gente substituir o valor de x igual a menos 2, que ele está colocando aí, inicialmente eu vou primeiro simplificar um pouco essa expressão, tá? A gente até poderia simplificar mais, porém eu não vou fazer isso agora, porque essa simplificação que daria para resolver bem rapidamente a questão, ela exige conhecimento de equação de segundo grau. Como a gente não viu nesse curso ainda equação de segundo grau, eu vou fazer apenas uma simplificação. Qual é a simplificação que a gente vai fazer nessa expressão? Colocar o x em evidência, que é a chamada fatoração simples, né? É colocar o fator em evidência, que eu sei que para alguns alunos já é um pouquinho difícil, mas dessa dá para a gente fazer. Ou também a gente poderia substituir direto, no lugar do x, colocar menos 2, tá? Eu aqui pensando agora, eu vou optar por essa resolução, para evitar que alguém que não viu simplificação, e a gente vai ver isso na próxima aula, fatoração, eu vou resolver agora substituindo. O valor de x é menos 2. Então, onde tiver x, a gente vai colocar menos 2, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, né? X ao cubo aqui na primeira linha aqui, ó, no numerador, x ao cubo. X não é menos 2, então eu vou colocar o quê? Menos 2 ao cubo. Menos 6 vezes menos 2, no lugar de x novamente, ao quadrado, mais 8 vezes menos 2. Lá embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa no denominador. No lugar do x, eu vou colocar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2. Pronto. Assim fica mais fácil de todo mundo entender, e aí a gente fica mais feliz. Menos 2 elevado ao cubo. Resolvendo agora um por um, tá? Base negativa elevada ao expoente ímpar. Regrinha que a gente já aprendeu em potenciação, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos. Menos quanto? Quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2, multiplicado 3 vezes. Vai dar 8. Agora aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar menos 6 vezes... Quanto é menos 2 ao quadrado? Agora, a base é 4. negativa, mas o expoente é par. Então, vai ficar positivo. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 6 vezes menos 4. E aqui eu tenho um jogo de sinal, ó. Mais daqui com menos daqui, ó. Sinais diferentes, fica negativo. Menos 8 vezes 2, 16. Agora, vamos lá para baixo. Menos 12 ao quadrado, a gente já acabou de ver aqui que dá 4, né? Base negativa elevada ao expoente par. Agora aqui o jogo de sinais é diferente, ó, sinais iguais, ó. Menos com menos, vai virar o quê? Vai virar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. Vamos lá. 6 vezes 4, 24, então aqui em cima vai ficar menos 8, menos 6 vezes 4, 24, menos 16. Dividido por quanto lá embaixo? Lá embaixo vai dar 4 mais 8, 12. E, finalmente, para a gente achar a nossa resposta, aqui em cima eu só tenho um número negativo, gente. Então, o resultado é óbvio, vai ser negativo em cima. Só tem negativo. Repete o sinal que é igual. Somando aqui, eu tenho 8 com 16 vai dar 24, com 24, 48. Então, menos 48. E embaixo eu vou ter 12 positivo. Resposta final. Menos com mais. Sinais diferentes na divisão dá
menos. Então, a resposta é negativa. 48 dividido por 12 vai dar 4. Portanto, a nossa resposta é menos 4 e o gabarito é letra C. Questão 11 da página 12, letra C. Uma questão de valor numérico, expressão algébrica com valor numérico. Vamos lá, meu povo. Continuando aqui a nossa resolução para finalizar a nossa aula, tem essa questão 17, a próxima 19. E a 17 fala assim, ó, dividindo-se x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado por x mais y, obtemos quanto? Aí tá as alternativas aí. Eu queria mostrar para vocês duas formas de resolver essa questão, tá? Eu queria resolver essa questão assim, ó. Opa, cadê? Aqui. Vamos colocar aqui no quadro. A gente pode efetuar aquela divisão padrão, que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado por x mais y. Eu vou pegar o primeiro termo, que é x ao quadrado, que a gente aprendeu na última aula, e dividir pelo primeiro termo. Quanto é que vai dar x ao quadrado dividido por x, né? Vai dar x. Por quê? Porque repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. X. E aí a gente multiplica, né, o quociente pelo divisor para achar o resto. X vezes x vai dar x ao quadrado, passa para cá, subtraindo menos x ao quadrado, né? Troca o sinal. X vezes y. X e y vem para cá, menos xy. E aí a gente vai achar o resto. Que vai dar zero. 2xy menos xy sobra 1xy mais y ao quadrado. E aí, xy, x vezes y dividido por x, corta o x com x e sobra quem? Sobra y. Então, mais y. X vezes y de novo, vem para cá, menos x vezes y. Y vezes y dá y ao quadrado, vem para cá, menos y ao quadrado. O resto aqui dá o quê? Dá zero. Então, isso aqui a gente chama de divisão exata, né? E o quociente? A gente obteve quem? X mais y. Está aqui, letra B. Divisão que a gente aprendeu no método da divisão. Porém, existe uma outra maneira de fazer isso aqui. Nessa questão, talvez você não ache que vale tanta pena, que ganhou tanto tempo, que seja tão rápido. Mas, em questões maiores, isso vai fazer muita diferença. Preste atenção aqui, por favor. Olha só. Isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Logo, isso aqui é quadrado da soma. Isso aqui é x mais y ao quadrado. Dividido por x mais y. Olha que legal, gente. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é x mais y. Subtrai os expoentes, 2 menos 1 dá 1. Já está aqui a resposta direta. Percebe o quanto que produto notável é útil, pode facilitar e pode ser a única maneira de resolver a questão. Então, você precisa, em casa, exercitar a escrita e a memorização igual como se faz com tabuada. Beleza? Anota a questão 17 para a gente finalizar nossa aula com a resolução da questão 19. Bom, finalizando nossa aula hoje, uma questão relativamente simples. A gente vai apenas reconhecer o produto notável, desenvolver para chegar no resultado do que ele quer. Ele, na questão 19, como está aqui na tela, pede para você calcular o quadrado da diferença menos o quadrado da soma. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver primeiro. O quadrado da diferença é igual a... Opa! É igual a quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos desenvolver simplesmente o primeiro produto notável, só isso. Menos o segundo produto notável, que é o quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Desenvolvi o segundo produto notável. Porém, eu vou subtrair tudo isso aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer? Colocar tudo isso aqui dentro de parênteses para, então, fazer o jogo de sinais. Fazendo o jogo de sinal, eu vou repetir o primeiro produto notável. Só estou repetindo, mais nada. E vou começar a fazer o jogo de sinal agora.
que vai dar tudo menos. Por quê? Menos com mais dá menos a ao quadrado. Menos com mais dá menos 2ab. Menos com mais dá menos b ao quadrado. E olha só, a ao quadrado menos a ao quadrado dá zero, b ao quadrado menos b ao quadrado dá zero. Sobrou o quê, gente? Sobrou menos 2ab menos 2ab. Obviamente, nós temos aqui dois termos semelhantes, sinais são iguais, repete o sinal, porque aqui é uma soma, uma subtração. Adição e subtração, os sinais iguais se repete e vai somar. 2 mais 2 vai dar 4ab. Então, menos 4ab é o resultado final. O gabarito aqui também é letra C. Questão 19, letra C. Beleza? Para a gente deixar registrado aí, olha, tarefinha de casinha, tá? Quais foram as questões que a gente passou para você fazer em casa? Tarefa de casa, tá? Ó, fazer aqui uma casinha aqui para você lembrar. Lembrando que isso aqui está na página 12 da nossa apostila. 12. As questões são 8, 9 questões. São as questões da página 12. 8, 9, 12, 13, 14. 12, 13, 14. E a questão 20. E a questão 20. São essas 6 questões aí, ó, para você exercitar. Beleza? A gente vai corrigir, fazer aí também um vídeo de resolução, uma aulinha de resolução com essas questões. E na próxima aula a gente vai falar de fatoração em produtos notáveis, ou seja, produto notável como parte de uma fatoração. O que é fatoração? Próxima aula a gente se encontra.